Questão número 1. Dirigir veículo automotor na via pública sem possuir a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir constitui: alternativa A, infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes e suspensão da carteira nacional de habilitação. Alternativa B, multa grave e remoção do veículo. Alternativa C, infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes, medida administrativa de retenção do veículo. Alternativa D, multa média e advertência verbal. Qual a resposta correta para a questão número 1? Resposta correta, alternativa C. Constitui infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes e medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para retirar o veículo. Essa é a consequência por dirigir veículo automotor na via pública sem possuir carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Questão número 2. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Alternativa A, de natureza grave, com multa. Alternativa B, de natureza gravíssima, com multa. Alternativa C, de natureza média, com multa e remoção do veículo. Alternativa D, de natureza grave, com multa e retenção do veículo. Qual a resposta para a questão 2? Resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, constitui uma infração de natureza grave com multa e retenção do veículo. Nas infrações por falta de itens obrigatórios, lembre-se da retenção do veículo como medida administrativa para se resolver a irregularidade. Questão 3. Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação do proprietário do veículo. Alternativa A, 3, 5, 6 e 7. Alternativa B, 7, 5, 4 e 3. Alternativa C, 3, 4, 5 e 7. E alternativa D, 4, 3, 7 e 5. Qual a resposta para a questão número 3? Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Resposta correta, alternativa C, 3, 4, 5 e 7 pontos, respectivamente. Questão 4. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Alternativa A. Nesse caso, não comete infração de trânsito. Alternativa B. Comete infração passível de advertência. Alternativa C. Comete infração de natureza média. Alternativa D. Comete infração de natureza grave. Qual a resposta para a questão 4? Resposta correta, alternativa C. Nesse caso, comete infração de natureza média. Dirigir veículo automotor com apenas uma das mãos. Questão 5 é considerada uma infração de natureza grave. Alternativa A, atirar do veículo ou abandonar na via substâncias ou objetos.
Alternativa B, dirigir sem atenção e cuidados. Alternativa C, manusear o celular na condução do veículo. Alternativa D, não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Qual a resposta para a questão 5? Resposta da questão, alternativa D. É uma infração de natureza grave, com multa e retenção do veículo, deixar o condutor ou também o passageiro de usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Alternativa A é uma infração de natureza média, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Alternativa B é uma infração de natureza leve, dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança. E a alternativa C é uma infração de natureza gravíssima, manusear o celular na condução do veículo. Questão 6. O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Alternativa A, multa e retenção do veículo. Alternativa B, multa de natureza leve. Alternativa C, multa e remoção do veículo. Alternativa D, multa. Qual a resposta para a questão número 6? O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, o condutor terá uma penalidade de multa de natureza média, que não prevê nenhuma medida administrativa de retenção ou de remoção do veículo, apenas a penalidade de multa. Questão 7. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa é: alternativa A, proibido e sujeito a penalidade de advertência. Alternativa B, permitido desde que seja feito em velocidade reduzida. Alternativa C, infração de natureza média, sujeito a multa. Alternativa D, infração gravíssima, sujeito a multa. Qual a resposta para a questão 7? Resposta correta da questão 7, alternativa D. Nesse caso, é uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa. Questão 8. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Item número 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro. Item 2. Estacionar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. Item 3. Estacionar o veículo no passeio. Infração passível de remoção do veículo pelo órgão competente ocorre em: quais infrações aqui na questão são passíveis de remoção do veículo, na sua opinião? Resposta correta da questão 8, alternativa C. Todas as infrações citadas na questão são passíveis de remoção do veículo. Item 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada meio-fio, a mais de 1 metro. Item 2. Estacionar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. E item 3. Estacionar o veículo no passeio. Todas essas infrações prevêem a remoção do veículo do local.
Portanto, fica a dica para sua prova. Nas infrações de estacionamento irregular, sem a presença do condutor, haverá a remoção do veículo, exceto na infração de estacionar na contramão de direção. É a única infração de estacionamento irregular que não prevê remoção do veículo. Todas as outras infrações de estacionamento irregular prevêem a remoção do veículo do local. Então fica fácil de responder esse tipo de pergunta na prova do Detran. Questão 9. Pedro é proprietário de um veículo. Na semana passada, Pedro o emprestou à sua irmã Maria, que avançou o sinal vermelho de um semáforo quando voltava para casa. Pedro, após receber a notificação da autuação como proprietário, não indicou o condutor. Nesse caso, os 7 pontos relativos à infração cometida serão atribuídos a quem? Alternativa A, Pedro, que será novamente multado por não indicar o condutor. Alternativa B, Maria, pois foi ela que avançou o semáforo. Alternativa C, Maria e Pedro. Alternativa D, Pedro. Qual a resposta para a questão 9? Resposta correta da questão 9, alternativa D. Como Pedro não indicou a condutora Maria, os pontos atribuídos pela infração serão lançados no seu prontuário de condutor. Portanto, Pedro responderá por esses 7 pontos por não indicar a condutora Maria, que estava na condução do seu veículo e cometeu a infração de avanço do sinal vermelho do semáforo. Questão 10. Um veículo trafega a 50 km por hora numa via coletora, regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de: Alternativa A, multa. Alternativa B, multa e suspensão do direito de dirigir. Alternativa C, multa e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, advertência verbal. Qual a resposta para a questão 10? Resposta correta da questão 10, alternativa A. Nessa situação, o condutor comete uma infração passível de multa. E só será uma infração passível de multa e suspensão do direito de dirigir quando o condutor exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%. Portanto, se a questão citasse que o condutor estava trafegando a 61 km por hora ou mais de valor considerado, ele incorreria na infração da alternativa B, multa e suspensão do direito de dirigir, por exceder a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. Questão 11. Sobre a maneira de dirigir, podemos dizer que é incorreto. Muita atenção ao comando, pois no caso da questão ela está pedindo para marcar a resposta incorreta sobre a maneira de dirigir. Alternativa A, fazer movimentos ou manobras bruscas, pois tais atitudes são permitidas. Alternativa B, não desviar a atenção do ato de dirigir, não participar de brincadeiras e não praticar rachas. Alternativa C, evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender ao telefone celular. E alternativa D, dirigir com as 2 mãos ao volante. Qual é a resposta para a questão
11. Sobre a maneira de dirigir, podemos dizer que é incorreto. Resposta da questão: alternativa A. A alternativa A traz a resposta incorreta. Fazer movimentos ou manobras bruscas, pois tais atitudes são permitidas. Pelo contrário, não são permitidas. Aqui no final está o erro da alternativa A. Portanto, gabarito da questão 11, alternativa A. Já as outras alternativas da questão estão todas corretas. São maneiras corretas de se conduzir o veículo. Alternativa B: não desviar a atenção do ato de dirigir, não participar de brincadeiras e não praticar rachas. São atitudes corretas no trânsito. Alternativa C: evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo com ele em movimento e atender ao telefone celular. Na alternativa C também temos atitudes corretas no trânsito, bem como a alternativa D: dirigir com as duas mãos ao volante. Atitudes corretas, portanto, nas alternativas B, C e D. Questão 12. Para reduzir os pontos cegos do veículo, deve-se: alternativa A: ajustar corretamente os espelhos retrovisores externos. Alternativa B: manter os vidros sempre limpos. Alternativa C: evitar olhar para os lados. Alternativa D: não se preocupar, pois pontos cegos não causam acidentes. Qual a resposta correta para a questão 12? Para reduzirmos os pontos cegos do veículo, devemos. Resposta correta da questão: alternativa A: devemos ajustar corretamente os espelhos retrovisores externos do veículo. Questão 13. No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve: alternativa A: falta de atenção e fadiga. Alternativa B: imprudência. Alternativa C: imperícia. Alternativa D: prudência e respeito. Qual a resposta correta para a questão 13? No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve. Resposta correta da questão 13, alternativa B. Toda atitude de desrespeito no trânsito é considerada uma atitude de imprudência por parte do condutor. Condutor imprudente no trânsito é aquele condutor que desrespeita a sinalização, as regras de circulação e de conduta, velocidade, entre outros itens. Portanto, desrespeitar a sinalização é uma atitude de imprudência no trânsito. Questão 14. Na iminência de um choque de seu veículo com o da frente, qual é a alternativa correta? Alternativa A: acionar o freio de mão. Alternativa B: mudar de direção sem sinalizar. Alternativa C: deixar acontecer. Alternativa D: pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Qual a resposta correta para a questão 14? Resposta correta, alternativa D: pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo e evitando esse acidente de trânsito. Esta é a atitude correta nesta situação. Não vai ser acionar o freio de mão. No caso, devemos acionar o freio de pé, freio de pedal, também chamado freio de serviço do veículo. Freio de mão usamos como regra com o veículo parado, estacionado. Mudar de direção sem sinalizar, resposta sempre errada no Detran. Antes de mudar de direção, devemos observar pelos retrovisores a proximidade e a distância dos demais veículos e sempre sinalizar com a devida antecedência toda e qualquer manobra no trânsito. Logo, resposta errada. Bem como
Alternativa C, também resposta errada na questão 14. Questão 15. A manobra de marcha a ré não deve ser executada em alternativa A, velocidade reduzida, alternativa B, estacionamentos, alternativa C, pequenas distâncias, alternativa D, esquinas. Qual a resposta para a questão? Onde a manobra de marcha ré não deve ser executada. Atenção com o comando da questão. Não pode, não deve ser executada. Em qual local? Resposta correta, alternativa D. É proibido se aproximar de esquinas em marcha a ré. Resposta correta para a questão. E a manobra de marcha a ré, ela deve ser executada em velocidade reduzida, nos estacionamentos e sempre em pequenas distâncias. Muita atenção com essas respostas, pois são respostas também de questões perguntando sobre marcha a ré. Questão 16. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor, alternativa A, foi negligente, alternativa B, foi imperito, alternativa C, cometeu imprudência, alternativa D, foi desatento. Qual a resposta para a questão 16? Quando ocorre um acidente pela má conservação do veículo, podemos afirmar que este condutor, resposta correta da questão, alternativa A, este condutor foi negligente, pois foi dirigir no trânsito um veículo em más condições de funcionamento e de conservação. Isso caracteriza a negligência. Lembrando que a imperícia é a falta de habilidade para dirigir. Imperícia cai muito também nas provas do Detran. Imperito é aquele condutor que não tem a habilidade ainda para conduzir o veículo. Já a imprudência é o desrespeito. Aquele condutor que vai para o trânsito dirigir e desrespeita a sinalização, velocidade, regras de circulação e de conduta, enfim, motorista imprudente no trânsito. E para dirigir com segurança, o condutor tem que dirigir muito atento a tudo que está à sua volta durante a sua condução veicular. Questão 17. Em direção defensiva, habilidade significa: alternativa A, prever situações e locais de perigo. Alternativa B, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Alternativa C, imperícia ao dirigir. Alternativa D, não conseguir evitar acidentes. Qual a resposta correta para a questão 17? O que significa habilidade em direção defensiva? Resposta correta da questão, alternativa B. Habilidade em direção defensiva significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, ou seja, ter habilidade para conduzir o veículo diante de todas as situações no trânsito. Isso significa habilidade. Conseguir conduzir o veículo corretamente. Não é prever situações e locais de perigo. Aqui cita um outro elemento da direção defensiva, que é a previsão. Também pode ser cobrado na prova do Detran desta forma. O que significa previsão, um dos elementos da direção defensiva. Previsão significa antecipar, prever situações e locais de perigo enquanto se está à direção do veículo automotor. Imperícia ao dirigir é ao contrário da habilidade. Imperícia é a falta de habilidade para dirigir. Aquele condutor que não domina o veículo não sabe dirigir corretamente.
ou seja, falta de habilidade para dirigir. E a alternativa D, de todo modo, ficou errada, não conseguir evitar acidentes, errada essa resposta também. Sendo assim, a habilidade significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, conseguir dirigir corretamente, dominar o veículo em todas as situações no trânsito. Questão 18. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com o... Alternativa A, pedestre. Alternativa B, veículo de trás. Alternativa C, veículo que vem em sentido contrário. E alternativa D, veículo da frente. Qual a resposta correta para a questão 18? Aquele motorista que não mantém distância de segmento, ele pode envolver-se em colisão com o... Resposta correta da questão, alternativa D. O motorista que não mantém distância de segmento, ou seja, uma distância de segurança em relação ao seu veículo e aquele que segue à sua frente, ele pode envolver-se em um acidente de trânsito com o veículo que segue à sua frente no trânsito. Questão simples, fácil de responder na prova do Detran. Questão 19. A distância de frenagem é definida como... Alternativa A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Alternativa B, soma da distância de reação com distância de segmento. Alternativa C, soma da distância de parada com distância de reação. E alternativa D, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Qual a resposta para a questão 19? A distância de frenagem é definida como... Resposta correta da questão, alternativa D. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no pedal do freio até conseguir parar esse veículo totalmente, ou seja, distância que o veículo percorre sendo freado, distância de frenagem. Muito simples também de responder em provas do Detran. Distância de frenagem, aquela distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo. Questão 20. A distância de reação é definida como... Alternativa A, soma da distância de segmento com distância de frenagem. Alternativa B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Alternativa C, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. E alternativa D, soma da distância de parada com distância de frenagem. Qual a resposta para a questão 20? A distância de reação é definida como... Resposta correta da questão, alternativa C. A distância de reação é todo o espaço que o veículo percorre desde o momento em que o condutor viu a situação de perigo, tirou o pé do acelerador e colocou o pé sobre o freio para acioná-lo. Distância de reação, reflexo do momento no qual o condutor vê uma situação de perigo, deixa o pedal do acelerador e coloca o pé sobre o freio para acionar o freio e começar a reduzir a velocidade. Distância de reação. E nunca na prova do Detran responda essas respostas que começam com soma. São respostas sempre erradas para este assunto. O Detran nunca traz como corretas essas respostas. E aqui na alternativa D, aquela distância que permite ao condutor uma manobra de emergência, aqui se refere à distância de segmento, ou seja, distância
de segurança que devemos manter entre nosso veículo e aquele que segue à nossa frente. Distância de segmento. Manter uma boa distância de segmento do veículo que segue à nossa frente nos permite evitar acidentes e manobrar em casos de emergência. Questão 21. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. A pessoa que joga lixo pela janela do veículo ou abandona na via objetos ou substâncias. Isso é uma infração de trânsito. De qual natureza? Alternativa A, gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Alternativa B, média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Alternativa C, leve, praticada por pessoas com alto nível de escolaridade. Alternativa D, grave, praticada por condutores recém-habilitados. Qual a resposta correta para a questão 21? Por mais que o aluno não saiba se a infração é de natureza gravíssima, natureza média, natureza leve ou natureza grave, por interpretação das frases, o aluno consegue responder essa questão. Veja a alternativa A. Raramente praticada por condutores jovens. É possível afirmar isso? Será que é raramente praticada por condutores jovens? Alternativa C. Praticada por pessoas com alto nível de escolaridade. É possível afirmar isso? Alternativa D. Praticada por condutores recém-habilitados. Somente condutores recém-habilitados praticam esse tipo de infração? É possível afirmar isso? Logo, essas respostas ficam erradas. Por interpretação, o aluno consegue responder na prova a alternativa B. É uma infração de natureza média, sim, mas se você não souber o tipo de infração, pela frase trazida, você chega à alternativa B. É uma infração de natureza média que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Sendo assim, gabarito da questão 21. Mais uma questão que você consegue responder com leitura atenta, interpretação de palavras. Questão 22. Decibelímetro é o... Para que serve esse aparelho? Alternativa A. Aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Alternativa B. Mecanismo que determina o consumo de combustível dos veículos. Alternativa C. Aparelho que mede a carga da bateria. Alternativa D. Aparelho que mede o nível de poluição emitido pelo veículo. Qual a resposta correta para a questão 22? Decibelímetro é o... Resposta correta da questão, alternativa A. Decibelímetro lembra decibéis, o barulho. Logo, é um aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Decibelímetro mede o barulho emitido pelo veículo automotor. Questão 23. O plantio de vegetação bem planejado é fator determinante de segurança rodoviário, pois, alternativa A, torna mais agradável o deslocamento pelas ruas. Alternativa B, permite o reflorestamento. Alternativa C, atrapalha a visibilidade. Alternativa D, proporciona melhor campo visual e proteção contra o ofuscamento. Qual a resposta correta para a questão 23? Por que é importante o plantio de uma vegetação
bem planejada ao longo das vias. Resposta correta da questão, alternativa D. É importante porque proporciona melhor campo visual e proteção contra o ofuscamento. Resposta correta da questão. Questão 24. Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar a alternativa A. Vistoria permanente de veículos importados. Alternativa B. Diminuição de aulas para futuros condutores. Alternativa C. Redução de campanhas educativas. E alternativa D. Intensificação da fiscalização. Qual a resposta correta para a questão 24? Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar a resposta correta da questão, alternativa D. A intensificação da fiscalização. Questão 25. Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro são: alternativa A falta de áreas de estacionamentos. Alternativa B, o semáforo vermelho. Alternativa C, falta de controle do indivíduo, egoísmo e supervalorização da máquina. Alternativa D, as fiscalizações de trânsito. Qual a resposta correta para a questão 25? Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro são: resposta correta da questão, alternativa C. A falta de controle do indivíduo, o egoísmo e a supervalorização da máquina. Questão 26. Analise a situação abaixo. A questão traz um texto para nós analisarmos e depois responder às alternativas. Então vamos ler atentamente ao texto. Um caminhão-tanque derrapou e tombou numa das curvas de importante rodovia federal brasileira, despejando 25 mil litros de óleo diesel no acostamento e na represa que fica à beira da estrada e que abastece de água uma cidade próxima. Considerando o relato acima, é correto afirmar. O que é correto afirmar de acordo com o texto? Um caminhão, ele tombou despejando 25 mil litros de óleo diesel no acostamento e também numa represa que fica à beira da estrada. Essa represa abastece de água uma cidade próxima. Então vamos interpretando as alternativas para descobrir a resposta correta da questão 26. Alternativa A. Apenas o lençol subterrâneo de água foi contaminado pelo óleo, pois este escorreu rapidamente para as camadas mais profundas do subsolo. Na alternativa A palavra apenas, ela já deixa a resposta errada. Será que apenas o lençol subterrâneo de água foi contaminado? Resposta errada, alternativa A. Alternativa B, como tem a mesma densidade, o óleo e a água doce se misturam rapidamente, não afetando o equilíbrio ecológico da represa. Frase toda errada. Óleo e água não têm a mesma densidade, não se misturam rapidamente e afeta, sim, o equilíbrio ecológico da represa. Resposta errada. Alternativa D, não foram registrados danos à vegetação do acostamento, porque o óleo foi facilmente absorvido pelo solo. Resposta errada também, por eliminação, nós eliminamos aqui a alternativa D. Sobra, portanto, a resposta C. Muitos peixes podem ter morrido por asfixia na represa, porque o óleo derramado provocou a diminuição do oxigênio dissolvido
na água? Resposta correta da questão. Alternativa C. Questão 27. Você está na rua esperando por um amigo e, em menos de 15 minutos, presencia a seguinte situação. Mais uma questão que traz um texto para nós interpretarmos. Então, vamos ler atentamente o texto para depois responder a questão corretamente. Um carro com alto-falante passa oferecendo doces caseiros. Doce, óleo doce fresquinho. Venha provar freguesia, óleo doce. Minutos depois, passa a toda velocidade uma moto com o escapamento aberto. Quase que ao mesmo tempo, outro carro com alto-falante anuncia uma liquidação. A Loja das Rosas faz sua liquidação anual. TVs e geladeiras com até 50% de descontos. Aproveite, é só hoje e amanhã. Vamos ao restante do texto. Como é época de eleição, lá vem o carro do candidato pedindo seu voto em alto e bom som. Comando da questão, vamos ler a pergunta. A situação descrita demonstra que: Alternativa A, somente o condutor da moto infringiu as normas legais que regulamentam o ruído de veículos. Alternativa B, a poluição sonora representa um desrespeito às normas do trânsito. Alternativa C, apenas os carros de propaganda causam poluição. Alternativa D, carros com propaganda sonora não causam poluição sonora. Qual a resposta correta para a questão, de acordo com o texto que a gente leu? Novamente, por interpretação, nós vamos eliminando respostas. Alternativa A. Será que somente o condutor da moto infringiu as normas legais que regulamentam o ruído de veículos? De acordo com o texto, será que somente o condutor da moto infringiu normas? Alternativa C. Apenas os carros de propaganda causam poluição? Será que apenas os carros de propaganda? Alternativa D. Carros com propaganda sonora não causam poluição sonora? Será que não causam? Respostas todas erradas. Logo, a resposta correta para a questão é a alternativa B. A poluição sonora representa um desrespeito às normas do trânsito. Resposta correta para a questão. Questão 28. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, entre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Entre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a questão 28 traz um texto falando sobre o aquecimento global e suas consequências, entre as quais o derretimento das geleiras, a elevação do nível das águas do mar, fato esse que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. E uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Entre as medidas tomadas pelo governo, cita-se qual é uma medida tomada pelo governo para diminuir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Alternativa A,
Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Alternativa B, introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. O rodízio de veículos que existe em algumas grandes cidades não é por causa da poluição, não é por causa da emissão de gases, mas sim por questões de trânsito. Há cidades que, se todos os veículos saírem no trânsito, o trânsito congestiona e até para. Por isso que existe o rodízio de placas em algumas grandes cidades brasileiras. Por exemplo, São Paulo. Então, esse rodízio de veículos não é por causa da poluição, mas sim por causa do trânsito, por causa dos congestionamentos. Logo, alternativa B, errada. Alternativa C, a proibição da fabricação de veículos movidos a combustíveis fósseis. Não existe essa proibição. Resposta errada. Alternativa D, um incentivo ao transporte individual. Pelo contrário, o que se incentiva cada vez mais é o transporte coletivo. Várias pessoas no mesmo veículo. Transporte individual deixou a resposta errada. Sendo assim, gabarito para essa questão é a alternativa A. A criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos automotores. Questão 29. Dentre o conjunto de elementos lançados no ar atmosférico pelos veículos, encontram-se os aldeídos. Esses compostos são lançados por: alternativa A, veículos importados que não passaram pelo controle do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e provocam distúrbios respiratórios. Alternativa B, veículos pesados movidos a diesel e provocam principalmente reações alérgicas nas vias respiratórias. Alternativa C, veículos pesados movidos a gasolina e estão entre os responsáveis pela diminuição da camada de ozônio. E alternativa D, veículos movidos a álcool e provocam irritações nas mucosas, principalmente dos olhos. Qual a resposta correta para a questão 29? Dentre o conjunto de elementos lançados no ar atmosférico pelos veículos, encontram-se os aldeídos. Esses compostos são lançados por... Resposta correta da questão 29, alternativa D. Os aldeídos são compostos lançados ao meio ambiente por veículos movidos a álcool. A queima do álcool produz esse gás chamado aldeídos, que provocam irritações nas mucosas, principalmente dos olhos. Nessa questão, procure associar as palavras aldeídos, veículos movidos a álcool. Ajuda muito essa associação de palavras para resolver essa questão 29. Questão 30. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Item 1. Reduzir alguns riscos. Item 2. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Item 3. Prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. As ações de primeiros socorros corretas estão citadas em... Na sua opinião, quais são ações de primeiros socorros corretas aqui na questão 30? Resposta correta da questão, alternativa A. Item 1,
e 3 apenas são condutas corretas de primeiros socorros. Item 1, reduzir alguns riscos. Item 3, prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. O item 2 está errado. Diagnosticar com precisão problemas do acidentado. Item errado, item número 2. Questão 31. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando um sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, ele deverá: alternativa A, fazer um torniquete no pulso. Alternativa B, não se preocupar, pois o sangramento irá parar sozinho. Alternativa C, tomar um analgésico. Alternativa D, comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Qual a resposta correta da questão 31? Resposta correta da questão 31, alternativa D, comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Questão 32. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, você não deve: alternativa A, retirar objetos que estejam encravados na vítima. Alternativa B, elevar a região do sangramento. Alternativa C, estancar a hemorragia. Alternativa D, comprimir o local do ferimento com uma compressa ou pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 32? Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, você não deve. Resposta correta da questão 32, alternativa A. Você não deve retirar objetos que estejam encravados na vítima. Questão 33. Um motorista colidiu o carro contra a árvore. Ele está consciente, ansioso e queixa-se de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, deve-se: alternativa A, bloquear as duas vias da estrada para que o maior número de pessoas ajude no socorro à vítima. Alternativa B, conversar com a vítima, tranquilizá-la e orientá-la para que não se movimente. Alternativa C, retirar o motorista do veículo imediatamente e deitá-lo. Alternativa D, pedir ao motorista que se movimente para saber se lesionou a coluna vertebral. Qual a resposta correta da questão 33? Resposta correta da questão 33, alternativa B. Enquanto aguarda o resgate, deve-se conversar com a vítima, tranquilizá-la e orientá-la para que não se movimente. Questão 34. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de dois tipos. Alternativa A, na coluna cervical e lombar. Alternativa B, aberta e exposta. Alternativa C, no pescoço e na clavícula. Alternativa D, aberta e fechada. Qual a resposta correta para a questão 34? Resposta correta da questão 34, alternativa D. Dois tipos de fraturas são aberta e fechada. Questão 35. Em caso de fraturas abertas, não se deve: alternativa A,
imobilizar a fratura na posição em que foi encontrada. Alternativa B, colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Alternativa C, imobilizar o braço fraturado com talas. Alternativa D, acalmar e tranquilizar a vítima. Qual a resposta correta para a questão 35? Em caso de fraturas abertas, não se deve. Resposta correta da questão 35, alternativa B. Não se deve colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Questão 36. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontrem em estado de choque, é correto. Alternativa A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental, etc. Alternativa B. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Alternativa C. Oferecer água com açúcar para ela se acalmar. Alternativa D. Não encaminhá-la a atendimento médico. Qual a resposta correta para a questão 36? Ao prestar atendimento às vítimas que se encontrem em estado de choque, é correto. Resposta correta da questão 36, alternativa A. É correto retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental e etc. Questão 37. Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo delas, apenas quando. Alternativa A. Houver suspeita de fratura na coluna cervical. Alternativa B. O cinto de segurança dificulta a movimentação. Alternativa C. A vítima estiver inconsciente. Alternativa D. O cinto de segurança está dificultando a respiração. Qual a resposta correta para a questão 37? Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança, sem movimentar o corpo delas, apenas quando. Resposta correta da questão 37, alternativa D. Deve-se soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo da vítima apenas quando o cinto de segurança estiver dificultando a respiração. Questão 38. Para um leigo realizar a reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado, deve-se. Alternativa A. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. Alternativa B. Não retirar da boca da vítima próteses dentárias ou objetos que estejam dificultando a passagem de ar. Alternativa C. Aguardar o socorro para iniciar o atendimento, pois a vítima pode aguardar. E alternativa D, colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Qual a resposta correta para a questão 38? Para um leigo, realizar reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado, deve-se. Resposta correta da questão, alternativa D. Deve-se colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100
a 120 compressões firmes e regulares por minuto. Questão 39. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve. Alternativa A: retirar objetos que estejam encravados na vítima. Alternativa B: elevar a região do sangramento. Alternativa C: estancar a hemorragia. Alternativa D: comprimir o local do ferimento com uma compressa ou pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 39? Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve. Resposta correta da questão 39, alternativa A. Você não deve retirar objetos que estejam encravados na vítima. Questão 40. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista se depara com um capotamento que acaba de acontecer. Nesse caso, deve-se: item 1. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Item 2. Remover as vítimas do veículo. E item 3. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Qual a resposta correta para a questão 40? Quais itens estão corretos na sua opinião? Resposta correta da questão 40, alternativa D. Itens 1 e 3 estão corretos na questão. Item 1, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. E item 3, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. O item 2 está errado. Remover as vítimas do veículo é uma resposta errada para a questão. Questão 41. Os sistemas de transmissão mais comuns são o mecânico e o automático. No mecânico, as marchas são selecionadas. Alternativa A: automaticamente pela caixa de câmbio. Não é automaticamente pela caixa de câmbio. Resposta errada. Alternativa C: pela rotação do motor do veículo. Resposta também errada. Alternativa D: pela transmissão do veículo automaticamente. Resposta errada também. No sistema de transmissão mecânico, as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente. Essa é a resposta correta da questão 41. Alternativa letra B. No veículo mecânico, as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente, diferentemente do veículo com câmbio automático. No câmbio automático, as marchas são selecionadas automaticamente de acordo com as acelerações e frenagens que o condutor realiza à direção desse tipo de veículo com transmissão automática. Questão 42. A finalidade do óleo lubrificante lá no interior do motor é. Então, qual é a finalidade do óleo lubrificante lá no interior do motor do veículo? Eliminando respostas, começando pela alternativa D. Deixar o motor mais barulhento. Alternativa C. Evitar a refrigeração do motor. Alternativa B. Promover o desgaste das peças que se atritam. Sendo assim, o gabarito da questão é a alternativa A.
A finalidade do óleo lubrificante no interior do motor é o de lubrificar as peças móveis, reduzindo o atrito e o desgaste dessas peças móveis internas do motor. Questão 43. Os faróis principais dianteiros são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores e devem ser da cor. De que cor devem ser os faróis principais dianteiros dos veículos automotores? Alternativa A: branca ou âmbar? Âmbar deixou a resposta errada. Alternativa C: amarela ou azul? Azul deixou a resposta errada também. Alternativa D: vermelha. Vermelha é a cor da lanterna traseira dos veículos automotores. Obrigatoriamente, as lanternas traseiras e a luz de freio também devem ser na cor vermelha. Já os faróis dianteiros dos veículos automotores devem ser na cor branca ou na cor amarela. Portanto, gabarito da questão, alternativa B, branca ou amarela, são as cores dos faróis principais dianteiros dos veículos automotores. Questão 44. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela... Questão 44. O que fornece energia elétrica para o veículo automotor? Alternativa A: bateria, cabos elétricos e bobina. Alternativa B: carga gerada no motor do alternador. Alternativa C: pela bateria e pelo dínamo alternador. E alternativa D: carga reservada no acumulador e gerador primário. Qual a resposta para a questão 44? Qual alternativa você marcaria nessa questão 44? A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela... Resposta da questão, alternativa C, pela bateria e pelo dínamo alternador. A bateria armazena e fornece energia para o veículo, e o dínamo alternador, ele produz corrente elétrica para carregar a bateria e fazer funcionar os acessórios elétricos do veículo. Resposta correta da questão 44. Questão 45. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: para os pneus do veículo durarem mais tempo, o que podemos fazer para melhorar a durabilidade desses pneus? Na alternativa A, diz mantê-los sempre descalibrados. Resposta errada. Esse prefixo des deixou a resposta errada. Na verdade, devemos sempre calibrar os pneus. A palavra descalibrados deixou a resposta errada. Alternativa B, evitar fazer o rodízio. A palavra evitar também deixou a resposta B errada. Na verdade, devemos sempre fazer o rodízio de pneus, de acordo com as recomendações do fabricante desse veículo, desse pneu. Fazer rodízio e manter os pneus calibrados são atitudes que aumentam a durabilidade dos pneus. Alternativa C, não correr demais em rodovias não pavimentadas. Resposta errada também. Sendo assim, resta a alternativa D, resposta da questão. Devemos conferir o alinhamento das rodas e a geometria da direção com frequência. Fazendo isso tudo, nós teremos uma durabilidade maior dos pneus do veículo. Conferir alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência, manter os pneus sempre calibrados adequadamente e fazer
rodízio dos pneus. Questão 46. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve... O que o condutor deve fazer quando houver um estouro ou esvaziamento súbito de um pneu? Na alternativa A, diz virar o volante para o lado inverso do pneu furado e puxar o freio de mão. A resposta ela vem muito errada. Nesse caso, devemos evitar virar o volante, tampouco puxar o freio de mão. Respostas erradas na alternativa A. Alternativa B, colocar a marcha em ponto morto. Resposta errada também. Não será correto o condutor trafegar em ponto morto com o veículo desengatado. Resposta errada. E a alternativa D, novamente, traz virar o volante para um lado e para o outro sucessivamente. Resposta também errada. Eliminamos a alternativa D. Sobrando a resposta C. Devemos deixar o veículo perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois freando suavemente. Essa é a resposta correta para a questão 46 e a atitude correta numa situação de emergência. Numa situação de emergência, quando fura ou estoura um pneu do veículo, nós devemos segurar firmemente o volante, evitar frear bruscamente, devemos deixar o carro perdendo velocidade por si só e freando suavemente. Essa é a atitude correta numa situação como essa de emergência. Questão 47. A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções dos sistemas D. Quais são os sistemas do veículo que trazem estabilidade para ele em seu deslocamento nas retas e também nas curvas? Alternativa A, transmissão e de lubrificação. O sistema de transmissão transmite movimento do motor até as rodas, transmissão. E o sistema de lubrificação lubrifica as peças móveis internas do motor. Sendo assim, alternativa A, errada, não é resposta para a questão. Alternativa B, freios e rodas. Resposta errada. Os freios diminuem e param o veículo. Sendo assim, alternativa B fica errada. Alternativa D, lubrificação e motor. Respostas erradas na questão 47. Portanto, sobra a alternativa C, sistema de direção e também o sistema de suspensão. São sistemas do veículo responsáveis pela estabilidade do veículo automotor nas retas e também nas curvas, direção e suspensão do veículo. Questão 48. Para se ter um melhor aproveitamento dos pneus, é necessário realizar. O que é necessário realizar para se ter um melhor aproveitamento dos pneus, para que eles durem mais tempo? Assunto repetido, vimos numa questão anterior. Alternativa A, troca das pastilhas. Alternativa B, rodízio. Alternativa C, revisão mensal. Alternativa D, troca de amortecedores a cada 6 meses. Qual sua resposta para a questão 48? Para se ter um melhor aproveitamento dos pneus, é necessário realizar. Resposta correta, alternativa B. É necessário realizar rodízio desses pneus. Questão 49. A função do catalisador no sistema de escapamento é: qual é a função de um catalisador?
componente do sistema de escapamento do veículo. Vamos eliminar respostas, começando com a alternativa D. Reduzir a fumaça emitida pelos veículos a diesel. Resposta errada, não é essa a função do catalisador. Alternativa C. Não é um equipamento obrigatório do veículo. Ele é sim um equipamento obrigatório nos veículos automotores atualmente. Alternativa B. Reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Não é a função do catalisador reduzir os ruídos do motor, tampouco diminuir a sua poluição sonora. Resposta errada também. A função de um catalisador é de diminuir a emissão de poluentes emitidos ali no sistema de escapamento do veículo. O catalisador, ele vai recombinar os gases para deixá-los menos prejudiciais ao meio ambiente. Sendo assim, essa é a função de um catalisador: diminuir a emissão de poluentes emitidos pelo sistema de escapamento dos veículos automotores. Catalisador. Questão 50. Os equipamentos chave de roda, macaco e triângulo no veículo são... Questão bem simples, questão 50. Chave de roda, macaco e triângulo são equipamentos do veículo automotor. Alternativa A, de porte aconselhável. Alternativa B, de porte obrigatório. Alternativa C, de porte desnecessário. E alternativa D, de porte facultativo. Qual é a resposta desta questão? Esses equipamentos são de porte obrigatório. Alternativa B é a resposta da questão 50. Chave de roda, macaco e triângulo são equipamentos do veículo de porte obrigatório.